Nasce o licantropo. Referências a homens-lobo aparecem nas obras de filósofos antigos, como Heródoto, Pausânias e Plínio, o Velho. Na mitologia grega, existe a história do rei Licaão da Arcádia, que fez Zeus comer as vísceras cozidas do próprio filho. Para puni-lo, o deus o transformou num lobisomem. É dele que vem o termo licantropia, a habilidade mágica de se transformar nessa criatura. Quase todas as culturas antigas tinham lendas, que misturavam homem e animal, como forma de explicar, por exemplo, crimes violentos e surtos de fúria. Onde não havia lobos, o folclore envolvia outros predadores. Em países africanos, são comuns relatos de pessoas que viram hienas, crocodilos, leopardos, leões e panteras. Na China, tigres. No Japão, raposas. Na Rússia, ursos. No folclore turco, os xamãs se transformam no lobo humanoide, após longos e árduos rituais. Já na Suécia, os lobisomens eram, na verdade, mulheres idosas de unhas venenosas, capazes de paralisar o gado e as crianças com um simples olhar. No Haiti, eles eram conhecidos como Ger Rouge, olhos vermelhos, e roubavam crianças no meio da noite para passar adiante sua maldição. Apesar de variações locais, alguns elementos são comuns. A transformação ocorre depois que o indivíduo é amaldiçoado, atacado por um lobo, ou lobisomem, ou passa por um ritual, como beber uma poção, ou vestir a pele de um lobo. Na maioria das narrativas, ao voltar à forma humana, ele se torna fraco e deprimido. A prata como ponto fraco veio do folclore europeu do século XIX. Segundo pesquisadores, é no Satyricon que está o primeiro registro da lenda com os elementos que hoje consideramos clássicos. Essa obra de ficção do Romano Petrônio, do século I, inclui a história de um soldado que sob a lua cheia, vira um lobo, invade uma casa e é ferido no pescoço. Seu segredo é revelado quando na manhã seguinte, ele aparece com um ferimento no mesmo lugar. Outro livro fundamental para a fundação do mito é Otia Imperialia, escrito por Gervásio de Tilbury, no século XIII. Na obra, o inglês afirma que esses monstros são parte do cotidiano da Europa medieval, e cita 2 casos de homens com essa maldição. O do verídico, segundo ele, uma das histórias, inclusive, teria sido contada a ele pelo próprio lobisomem. Na Idade Média, assim como as bruxas, supostos lobisomens foram submetidos a julgamentos pela Igreja. Essas acusações geralmente envolviam magia negra e satanismo, mas também canibalismo, abuso sexual e profanação de túmulos. Os casos mais famosos são o do alemão Peter Stump, o lobisomem de Bedburg, executado em 1589, e o de Hans, o lobisomem, levado a júri em 1651, na Estônia. Para alguns pesquisadores, nessa época por exemplo, a lenda pode ter sido usada para explicar assassinatos em série. Também durante a Idade Média, corria o boato de que esses seres da noite na verdade, eram excomungados pela Igreja. Mas nem sempre a habilidade de transformar-se em lobo foi vista como maldição. Algumas narrativas da época afirmam que Deus até havia transmitido esse dom a alguns santos católicos, como São Tomás de Aquino e São Patrício. No começo do século XX, a fera aparece em vários romances e contos de horror. Bram Stoker, autor de Drácula, chegou a escrever um rascunho com o vampiro e um lobisomem, grande clássico com o personagem. Porém, viria em 1933, O Lobisomem de Paris, de Gendori. Na sétima arte foi O Lobisomem, 1941, de George Wagner, mas já havia filmes de licantropos desde o cinema mudo. De certa maneira, o termo licantropia também designa uma doença mental raríssima, com cerca de 30 casos registrados até hoje. Sob determinadas circunstâncias, o paciente acredita ser um lobo, ou outro animal. O vídeo fica por aqui, obrigado por assistir. Se puder deixe seu like.